Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Meu desejo para o seu dia de hoje é que a graça do Senhor Jesus habite cada vez mais no seu coração, no seu lar, na sua vida, na sua família. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Nossa meditação de hoje se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 2, que nos diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Nós estamos aqui diante da saudação desta carta que Paulo escreveu para Tito. Nós percebemos que Paulo, ele se descreve como servo de Deus e apóstolo, que foi chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Todos nós temos o mesmo chamado, o chamado de promover a fé que é dos eleitos. Isso ele diz no versículo 1. Todos nós temos de, com as nossas palavras, com a nossa vida, proclamar a Jesus, proclamar a nossa fé. E no versículo 2, ele nos mostra o conhecimento que devemos ter, que é baseado na esperança da vida eterna. É a expectativa de que um dia estaremos com Jesus eternamente. É a expectativa de que as coisas desse tempo passarão e estaremos em uma vida eterna, agora distantes do mal, do pecado, da tristeza, do choro, da dor, e estaremos com Deus eternamente. Então nós temos essa esperança, a esperança da vida eterna. E em algumas ocasiões nós podemos nos perguntar: o que nos garante que essa esperança é verdadeira? O que nos garante que eu esperando a partir de hoje ou já há alguns anos que eu terei a vida eterna, eu realmente a terei quando morrer? O que me garante isso? Esse mesmo versículo nos diz: quem nos garante é o próprio Deus. A continuação do versículo nos diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Perceba que aqui nós temos algumas palavras de consolo para as nossas vidas, para que nós tenhamos a esperança na vida eterna, a esperança da vida eterna, da maneira correta. Primeiramente, que envolve uma promessa dada pelo próprio Deus. Nós temos essa expectativa de vida eterna não por causa do que nós fizemos, mas por causa do que Deus faz por nós. Então nossa esperança é neste Deus que é eterno, que nos dá a vida eterna. E Ele nos prometeu. E nós sabemos que Deus é fiel para cumprir. Além do mais, Paulo ainda nos diz que o Deus que não pode mentir, ele está enfatizando o fato de Deus ser fiel, descrevendo o fato de ele não mentir, e ele nos prometeu a vida eterna, se nós confessarmos a Jesus como Senhor de nossas vidas, e em nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. É uma promessa que Deus nos dá, em Romanos 10:9. Então Deus nos dá a promessa, esse Deus não pode mentir, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele é santo, nele não contém mentira, nele contém apenas a verdade. Então é esse Deus que nos promete, um Deus que não mente. E ainda mais, para aumentar a nossa alegria, para aumentar a nossa satisfação na expectativa da vida eterna, na expectativa da vida futura, Paulo, nesse versículo 2, ainda destaca para nós, obviamente que primeiramente para Tito, mas para nós hoje em dia também, antes dos tempos eternos.
na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Você percebe aqui o tanto de garantias que nós temos que Deus nos salva, que Deus nos dá vida. É Ele quem nos promete, e esse Deus não mente. E esse Deus nos prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, está garantido, pois Deus não apenas prometeu a nós em uma ocasião no tempo e esqueceu. Ele já prometeu isso antes mesmo que houvesse o tempo, antes mesmo de nós nascermos. Temos vários motivos nesse versículo aqui para crermos em Jesus e para esperarmos da melhor forma possível, da maneira mais segura possível, a vida eterna. Nós estamos na esperança da vida eterna, porque é Deus que nos promete, e esse Deus não mente, e esse Deus nos prometeu antes dos tempos eternos. Que você possa esperar em Deus a vida por vir. Que você tenha essa esperança, essa certeza, baseada no que Cristo fez por nós. Deu a sua vida em nosso favor. Entregou-se por nós. É nessa expectativa, é nessa fé que nós devemos esperar a vida eterna. Só em Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia de hoje.